Movimento feminista europeu na primeira metade do século XX. A chamada primeira onda feminista teria ocorrido no século XIX e avançado pelo começo do século XX. Este período aborda uma grande atividade feminista desenvolvida no Reino Unido e nos Estados Unidos. Foi o momento em que o movimento se consolidou em torno da luta pela igualdade de direitos para homens e mulheres. Estas se organizaram e protestaram contra as diferenças contratuais, a diferença na capacidade de conquistar propriedades e contra os casamentos arranjados que ignoravam os direitos de escolha e os sentimentos das mulheres. Uma das maiores representantes do ideal feminista foi a escritora Olímpia de Gouges, a qual, em 1791, escreveu um documento que ficou conhecido como Declaração dos Direitos da Cidadã e da Mulher. Neste documento, a escritora francesa argumentava sobre a necessidade de equiparação dos direitos sociais, políticos e jurídicos entre homens e mulheres. A crítica de Olímpia de Gouges era contra a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, que instituía novos direitos aos homens, mas excluía as mulheres. Algumas curiosidades. Primeira, o dia 8 de março é um marco na luta pelos direitos das mulheres ao redor do mundo. Segunda, o primeiro a cunhar o termo feminista foi o homem. Terceira, Revolução Industrial, tecnologia e o mercado ajudaram na independência das mulheres. E a quarta, a mão de obra feminina teve uma participação fundamental na indústria bélica americana durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda no final do século XIX, a primeira onda feminista ganhou destaque em seu ativismo e passou a contestar de formas mais significativas a questão do poder político. As mulheres, até então, eram proibidas de votar e eleger seus representantes, mas o pleno interesse de participar das escolhas políticas não deixou de ser evidenciado até se alcançar o direito desejado. Enquanto isso, continuavam as campanhas pelos direitos sexuais, econômicos e reprodutivos. Argumentos favoráveis às reivindicações. Primeiro tópico. As feministas restava utilizar-se desse argumento, o da diferença sexual, como portal de chegada e de partida. Essa escolha é chamada por John Scott de paradoxal, já que as feministas usam da noção que há se restrinja, de que há uma diferença entre homens e mulheres, como possibilidade de alcance da cidadania. Segundo tópico. A instituição de leis igualitárias, como em anos depois, foi aprovada a Resolução para Salário Igualitário pela Conferência do Conselho Feminino da Organização Internacional do Trabalho e a aceitação de mulheres no serviço público. Argumentos contrários às reivindicações. Para os homens da política, ter uma mulher como candidata e até mesmo com direito ao voto consistia em algo absurdo, totalmente contra os ideais. Tratavam-as como objeto que só serviam para gerar herdeiros, cuidar dos afazeres domésticos e ainda gozavam de sua inteligência. Considerações finais. O feminismo desencadeado na primeira metade do século XX é um movimento de suma importância. As mulheres daquela época praticamente formaram as de hoje, as que enfrentam e lutam por seus direitos dia após dia, para nunca mais passar pelas mesmas situações que as anteriores. O século XX promoveu o início da formação das nossas leis, e com isso, as mulheres estão conquistando seus espaços, que são de direito, e reforçando a ideia de igualdade. Membros do grupo: Júlia Pisano, Caroline Matos, Maria Elis Furlan, Bruna Guinelli e Bruno Mazzini. Edição geral: Carol Matos.